Olá, pessoal! Que bom ver vocês por aqui mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mistérios da Mente. Já bateu aquela curiosidade de entender por que algumas coisas simplesmente clicam na sua vida? Ou de onde vem aquela voz baixinha que de vez em quando te dá uns toques certeiros? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é pura viagem de autoconhecimento: os animais espirituais. E o que eles revelam sobre quem você realmente é, lá no fundo do peito. E para você não perder nenhuma das nossas próximas explorações, já sabe, né? Inscreve-se no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Sabe, a gente vive correndo contra o relógio. E volta e meia, a vida nos joga umas charadas. Mas já parou para pensar que, dentro de cada um de nós, tem um oceano de coisas que nem imaginamos? É uma força que se manifesta sem aviso, quase como um instinto selvagem, guiando a gente em encruzilhadas da vida. Carl Jung, que era um gênio da psicologia, tinha certeza. Isso não é obra do acaso. Ele dizia que carregamos um universo simbólico bem guardadinho, um verdadeiro tesouro de padrões e energias universais que, sem percebermos, esculpem a nossa identidade. E olha só, esses padrões podem ganhar forma através dos animais espirituais. Não é papo de misticismo puro e simples, viu? É um espelho do que realmente pulsa dentro de você. Sua essência, sua luz, seus fantasmas e a própria alma que te habita. Neste encontro, vou te revelar qual bicho representa a sua essência, baseado no mês do seu nascimento, e o que ele pode te contar sobre a sua verdadeira natureza. Mas calma lá. Não estamos falando de horóscopo com previsão do futuro. Isso aqui é psicologia simbólica pura, um atalho para o autoconhecimento disfarçado de uma metáfora que respira. Que tal embarcar nessa viagem para descobrir quem você é de verdade, tirando os rótulos que a vida insiste em colocar? Respira fundo e vem comigo. Antes de revelarmos seu companheiro de alma, se esse papo mexeu com a sua cabeça, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e deixa seu mês de nascimento aqui nos comentários. Vai ser um barato ver quantas almas irmãs a gente encontra por aqui. Agora sim, bora desvendar seu animal espiritual. Janeiro, o companheiro leal. Se você chegou ao mundo em janeiro, seu animal espiritual é o cachorro. Ah, o cachorro. À primeira vista, pode parecer coisa simples, mas esse símbolo traz uma energia de tempos imemoriais que fala direto no nosso âmago. Pense bem, um cão é sempre um ponto firme, um amigo para toda hora, um guardião que não te abandona. Ele sente o cheiro das coisas antes mesmo que as palavras virem som. Protege quem ama com as garras e o coração. Pode cair o céu, ele não se mexe. A lealdade para ele não é uma opção. É uma parte inseparável do seu ser. E com você é a mesma coisa. Você veio com uma espécie de chamado para amparar os outros, para ser aquele suporte silencioso que mantém de pé quem você ama, mesmo quando ninguém mais nota. Há uma necessidade quase palpável de zelar, de garantir que a harmonia prevaleça. Não é por carência, não, é pura conexão. Jung falaria que em você vive o guardião leal, uma espécie de herói que age sem alarde, movido por um código de honra que ninguém derruba. Você dá valor à verdade, à presença genuína e àquele carinho que não precisa de alarde, só de ser sentido. Mas nessa ânsia de proteger, às vezes você esquece de cuidar do seu próprio jardim. Você se doa demais, perdoa demais, cria expectativas altas e isso, meus amigos, pode doer para valer. Seu grande desafio é sacar que lealdade não é sinônimo de se anular. Ser leal a si mesmo também é um ato de pura valentia. Então, se você é de janeiro, abrace com força o poder do cachorro. Ame sem medidas, mas saiba o momento de recolher-se. Fevereiro, o espírito livre e intuitivo. Para quem nasceu em fevereiro, seu animal espiritual é o gato. Elegante, com um ar de mistério movido pela intuição. O gato não segue, ele escolhe. Não precisa fazer alarde para se mostrar, mas também não se curva. Ele observa, absorve e age com uma precisão que beira o silêncio. E isso, pode crer, fala muito sobre você. Você tem uma alma que adora a liberdade, sensível,
e, ao mesmo tempo, super seletiva. Sua energia não é para qualquer um, e lá no fundo, você sabe que ela é sagrada. Para quem vê de fora, você pode parecer na sua, mas por dentro, há um universo de emoções e pensamentos. Carl Jung falava do arquétipo do mago, aquele que enxerga além do óbvio e bota mais fé na intuição do que na pura lógica. Você é esse mago. Você pega as entrelinhas, os pequenos gestos, as verdades que se escondem por trás das palavras. É guiado por algo que não se explica, só se sente. Como o gato, você pode sumir por um tempo, e isso não é fugir, é se curar. Você precisa da quietude, assim como outros precisam de barulho. Precisa do seu espaço, da sua solitude para reencontrar a si mesmo e o ritmo da vida. Mas essa sua qualidade também pode ser uma pedra no sapato. Muitas vezes, você pode ser incompreendido. Gente que não tem esse olhar profundo pode te taxar de frio, distante ou difícil de chegar perto. A verdade, porém, é que você só se entrega de verdade e espera a mesma coisa em troca. Sua força mora na sua autenticidade e nessa intuição afiada. Você sente antes de saber. Você vê onde os outros se perdem e, mesmo em silêncio, acaba apontando o caminho. Se você é de fevereiro, acolha o poder do gato. Permita-se confiar ainda mais no que seu sexto sentido te diz, porque ele, quase nunca falha. Março. O sonhador alado. Se o seu nascimento foi em março, seu animal espiritual é o passarinho. E talvez você já tenha sentido essa ânsia de levantar voo, de tocar o que é invisível, de desvendar o que está além do que os olhos captam. O passarinho não vive preso. Ele canta uma melodia, observa lá de cima, dança com o vento. É sensível ao que está ao redor. Muda de rumo quando é preciso e carrega no peito um presente sem preço. Levar recados entre mundos. E você é igualzinho a ele. Sua alma é leve, quase etérea. Você está em sintonia com a intuição, com a arte, com o lado espiritual da vida. Sua mente borbulha criatividade. Seus pensamentos ganham asas, muitas vezes alcançando lugares que poucos sonham pisar. Jung diria que você é a personificação do arquétipo do inocente, não de quem é ingênuo, mas daquela parte em nós que ainda acredita, que vê beleza até no meio da confusão, que busca um propósito até na dor. Você tem fé na vida, mesmo quando ela parece não te dar um motivo. Acredita no amor, na gentileza, na delicadeza. Mas nem sempre o mundo saca isso. Sua leveza às vezes é confundida com fragilidade. Pessoas mais realistas podem tentar te puxar para a terra, dizendo que você sonha demais, que sente demais, que idealiza demais. Só que o que elas não sabem é que sem almas como a sua, o mundo seria um peso, mais bruto, mais sem cor. Você veio para lembrar que voar é uma opção, mesmo nos dias mais cinzentos. Você inspira sem precisar de holofotes. Sua canção, mesmo que em sussurros, atinge o coração de quem sabe ouvir. Seu maior desafio, quem sabe, é não se perder nas alturas, não escapar dos seus próprios sentimentos quando a realidade aperta. Mas, ao mesmo tempo, é essa vontade de ir além que te salva. Se você é de março, abrace a força do passarinho. Continue voando, mesmo que só você veja o céu. Abril. A dançarina da transformação. Se você chegou em abril, o animal espiritual que te acompanha é a serpente. Sim, a serpente. E antes que a sua mente corra para imagens de perigo, respire fundo, porque o que a serpente realmente significa é algo muito maior do que parece. Na psicologia de Jung, a serpente é sagrada. Ela é pura transformação. É o arquétipo da renovação da alma, da cura que vem de dentro e de uma sabedoria que é quase instintiva. A serpente muda de pele, e você também. Você é alguém que raramente fica parado no mesmo lugar por muito tempo. Há em você um desejo incontrolável de se reinventar, de se desmontar para então se reerguer ainda mais forte. Você sente as viradas da vida com uma intensidade que assusta e vive cada final como um novo começo, que por vezes é doloroso, mas sempre, sempre necessário. As pessoas podem te ver como alguém intenso, imprevisível, até meio indecifrável.
Mas a verdade é que sua alma está em constante movimento. Você sente quando algo não te serve mais. E isso desperta em você uma coragem que não é para qualquer um. A coragem de desapegar, mesmo que isso cause um nó na garganta. A serpente, para Jung, também é a guardiã da nossa sombra, aquele canto do inconsciente que a maioria prefere ignorar. Mas você não foge da sua sombra, não. Você a encara de frente, mergulha onde os outros dão meia volta, enfrenta seus medos e, quando preciso, renasce das cinzas como uma fênix. E esse é o seu dom, essa sua capacidade de curar, não só a si mesmo, mas também quem cruza seu caminho. Você muda a energia dos ambientes, das emoções e até das pessoas, só por estar ali. No entanto, essa energia poderosa exige cuidado. Ela pode tanto curar quanto consumir. Seu maior desafio? Saber quando o ciclo chegou ao fim. Muitas vezes você teima em ficar onde já era para ter trocado de pele. Mas a serpente não se agarra à pele antiga. Ela confia no processo. Ela se joga no novo, mesmo sem ter ideia do que a espera. Se você é de abril, abrace o poder da serpente. Permita-se mudar, porque é na mudança que você se encontra. Maio, a ponte entre mundos. Se o seu mês de nascimento é maio, o seu animal espiritual é o sapo. E quem diria, ele pode não parecer o mais especial à primeira vista, mas a real é que o sapo carrega um dos símbolos mais profundos da natureza, a travessia entre realidades. O sapo vive na fronteira entre a água e a terra. Ele nasce nesse ambiente líquido, frágil, intuitivo, e então, devagarinho, se transforma. Cria pernas, pulmões, ganha estrutura. De larva, vira algo novo, algo completo. Ele representa o que Jung chamaria de arquétipo do curador transformador, aquele que muda para se manter vivo e vive para mostrar aos outros como mudar. E você é bem assim. Você é uma alma que anda entre realidades. Você entende o que é do coração e o que é da razão. Você sente o que é invisível, mas também lida de boa com o que é palpável. Você é o ponto de equilíbrio entre o seu mundo de dentro e o mundo de fora. As pessoas confiam em você sem nem saber direito por quê. É porque você escuta de verdade, acolhe, traduz emoções em frases simples. Você tem o dom de transformar dor em aprendizado e, sem perceber, acaba virando uma ponte entre o sofrimento e a cura, entre a bagunça e o recomeço. Mas o sapo também nos lembra de algo importante. Antes de pular, ele dá uma boa olhada. Antes de agir, ele sente o chão. E essa é a sua grande virtude, mas também um alerta. Porque às vezes você fica tempo demais analisando, esperando o momento perfeito para mudar, para decidir, para se mexer. A verdade é que o sapo não espera a água evaporar. Ele sabe a hora certa de dar o salto. Seu maior poder está na sua capacidade de se adaptar, emocional e espiritualmente. Você é aquela pessoa que ouve o pingo da chuva e sabe que é hora de renascer. Se você é de maio, abrace o poder do sapo. Navegue entre os mundos com coragem, porque seu papel é ser ponte e não prisão. Junho, o baile da metamorfose. Se você nasceu em junho, seu animal espiritual é a borboleta. E não é só sobre ser leve ou bonita. A borboleta é, acima de tudo, o símbolo vivo da transformação que vem de dentro, aquela que acontece no escuro, no silêncio, sem ninguém ver. Ela começa como uma lagarta rastejando pela vida e então se retira, tece seu casulo, entra em um período de reclusão. Lá dentro, algo se desfaz e outra coisa nova surge. Carl Jung enxergava esse processo como a imagem perfeita do arquétipo da alma em transição. E se tem uma palavra que te define, é essa: transição. Você é feita de fases, fases de doação, de crescimento, de recolhimento e de renascimento. Você muda não por capricho, mas por pura necessidade, porque a sua alma não para. Ela sabe que ficar estagnada é se afastar de quem você realmente é. Quem está ao seu redor pode te ver como alguém que vive em constante mudança, seja nos gostos, nos caminhos, nas ideias. E isso, às vezes, causa um certo receio. Mas o que poucos sacam é que sua essência é justamente essa:
Evoluir. Você não veio ao mundo para caber em caixas apertadas. Você nasceu para descobrir o que existe além de cada fase, de cada casulo. E o mais bonito é que, mesmo depois de tantas viradas, você nunca perde a ternura, a leveza, a esperança. Como a borboleta, você encanta só por existir, mesmo sem querer. Seu maior desafio é lidar com os momentos de pausa, porque antes de ganhar asas vem a escuridão. E às vezes o silêncio do casulo pode parecer solidão, mas não é. É pura preparação. Se você é de junho, abrace o poder da borboleta. Confie na sua metamorfose, porque cada fase que termina é o início de uma versão ainda mais verdadeira de você. Julho. A força que sente. Se você nasceu em julho, seu animal espiritual é o cavalo. E não é por acaso, não. O cavalo carrega uma beleza que vai além do que se vê. Existe nele uma mistura rara de força bruta e uma sensibilidade que emociona. Ele corre livre pelos campos, mas carrega nas costas a história de quem o acompanha. É puro instinto, mas também sabe o que é conexão. É selvagem, mas aprendeu a confiar. E você é exatamente assim. Dentro de você vive um espírito intenso, valente, que não aguenta ficar preso a correntes invisíveis. Você veio com uma alma que grita por liberdade, não só a de fora, mas principalmente a de dentro. Você precisa sentir que está no comando da sua própria jornada, que está galopando em direção ao que faz sentido para a sua verdade mais profunda. Carl Jung dizia que o cavalo representa o arquétipo do guerreiro interior, aquele que luta por um propósito, por um significado, por um lugar no mundo. E você é esse guerreiro. Você sente o mundo com uma intensidade que impressiona. Protege quem ama com uma firmeza admirável. Resiste às dores, mesmo quando tudo dentro de você ameaça desabar. Mas o cavalo também sente, e mesmo com toda a sua força, ele se assusta fácil, se contrai com barulhos que os outros nem notam. E assim é você. Forte por fora, mas com um coração que vibra a cada emoção. Você pode parecer inabalável, mas por dentro é feito de pura emoção. Seu maior desafio? Saber quando está correndo por escolha ou fugindo de algo. Muitas vezes você se joga em novas aventuras sem antes cuidar das feridas que ainda estão abertas. Você tenta ser o porto seguro de todo mundo, mas esquece de se ancorar. E como o cavalo, você precisa de espaço, mas também de um lugar para se abrigar. Se você é de julho, abrace o poder do cavalo. Corra, sim, mas saiba a hora de frear, porque às vezes a verdadeira força está em permanecer. Agosto. A sabedoria da persistência. Se você chegou em agosto, seu animal espiritual é a tartaruga. Ela pode parecer devagar, discreta, até um pouco envergonhada para quem a vê de longe. Mas a verdade é que a tartaruga carrega uma sabedoria que atravessa eras. Ela é o símbolo da paciência, da resiliência, de uma força silenciosa que não se abala com as tempestades. Jung falava do arquétipo da tartaruga como aquele que personifica a perseverança e a conexão com a essência da vida. Assim como a tartaruga carrega sua casa nas costas, você carrega seus valores, sua história, sua verdade. Você não tem pressa, porque sabe que cada passo importa e que o trajeto é tão significativo quanto o destino. Essa calma que você demonstra é, na realidade, um profundo respeito por si mesmo e pelo mundo ao seu redor. Você entende que a vida não é uma corrida e que é na constância que as grandes transformações acontecem, mas nem sempre os outros pegam a sua vibe. Vivemos numa sociedade que valoriza a velocidade, o resultado imediato, a urgência, e isso pode fazer você se sentir meio deslocado. Alguns podem te chamar de lento, parado ou até preguiçoso, mas você sabe, sua força reside exatamente aí, na sua capacidade de manter o foco, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Por isso, seu maior desafio é evitar se fechar demais na sua concha. Às vezes, para proteger seu ritmo, você pode se afastar um pouco das pessoas, ficar resistente a mudanças que poderiam ser oportunidades de ouro. Mas Jung nos lembra que a tartaruga também sabe a hora certa de emergir, de esticar o pescoço e seguir adiante. Se você é de agosto, abrace o poder da tartaruga. Confie no seu ritmo, na sua resistência, e saiba que a verdadeira força
está em ir em frente com calma, mas sem nunca parar. Setembro. A visão da águia. Se você nasceu em setembro, seu animal espiritual é a águia. A águia é um símbolo de poder, de visão e de liberdade, mas não uma visão qualquer. Ela enxerga longe, muito além do horizonte que a maioria consegue ver. Ela voa alto, desafiando os ventos, explorando alturas que poucos ousariam alcançar. E assim é você. Você tem um olhar afiado para a vida. Enquanto muitos ficam presos no agora, você está com os olhos no futuro, nas possibilidades, nos sonhos que só você consegue enxergar. Carl Jung diria que você é a encarnação do arquétipo do visionário. Aquele que não só sonha, mas planeja, que voa alto para trazer clareza para seus próprios caminhos e para os dos outros. Você tem uma força interior que é quase imbatível. Mesmo diante dos obstáculos mais cabeludos, você mantém a cabeça erguida e a mente focada. Sua liberdade não é só física, mas acima de tudo, espiritual. Você busca viver de acordo com seus valores mais profundos, sem se deixar prender por regras ou limites impostos. Mas a águia também conhece o preço da solidão. Voar tão alto pode te afastar das pessoas que você ama, pode te fazer sentir sozinho, incompreendido. E às vezes, sua visão tão clara pode parecer dura demais para quem está por perto. Seu maior desafio é encontrar o equilíbrio entre a altura do seu voo e a ternura dos seus relacionamentos, saber a hora de descer e se aproximar do chão, e a hora de alçar novos voos. Porque a verdadeira sabedoria da águia está em ser livre, sim, mas nunca de forma solitária. Se você é de setembro, abrace o poder da águia. Enxergue longe, voe alto, mas lembre-se de que a verdadeira liberdade também passa pelo coração. Outubro. O equilíbrio do lobo. Se você nasceu em outubro, seu animal espiritual é o lobo. O lobo é um símbolo potente de força, de inteligência, de liberdade e, acima de tudo, de conexão. Ele vive entre a solitude e a matilha, balanceando a independência com o forte senso de comunidade. É um caçador esperto, mas também um guardião fiel da sua tribo. E essa dualidade mora dentro de você. Você tem uma natureza que dá muito valor à liberdade, ao espaço para ser quem realmente é, mas também sente uma necessidade profunda de pertencer, de estar junto daqueles que fazem seu coração vibrar. Jung via o lobo como um arquétipo do guia e do guerreiro interior, aquele que sabe navegar entre o que é selvagem e o que é social, entre o mergulho em si mesmo e a ação. Você possui uma intuição apurada que muitas vezes te guia melhor que qualquer lógica. Sua mente é estratégica, mas seu coração é leal. Você sabe reconhecer quem merece sua confiança e protege essa confiança com toda a força que tem. Contudo, essa sensibilidade também pode ser um desafio. Às vezes, você pode se sentir dividido, querendo se afastar para proteger sua alma e, ao mesmo tempo, desejando intensamente estar perto, ser aceito. E quando se sente ferido, o lobo que vive em você pode se fechar ou até mesmo se tornar feroz para se proteger. Mas Jung nos lembra que o lobo não está sozinho por acaso. Ele procura sua matilha, seu lugar no mundo, e quando encontra, sua força se multiplica. Se você é de outubro, abrace o poder do lobo. Confie na sua intuição. Proteja seu círculo e nunca tenha medo de mostrar seu lado selvagem, porque é ali que mora sua verdadeira força. Novembro. O mensageiro da sombra. Se você nasceu em novembro, seu animal espiritual é o corvo. O corvo é uma figura envolta em mistério. É o mensageiro entre os mundos, aquele que transita entre a luz e a sombra, entre o que é conhecido e o que está oculto. É inteligente, observador, e possui uma sabedoria ancestral que poucos conseguem entender. E você carrega essa mesma essência. Você tem uma mente brilhante e curiosa, que busca desvendar as camadas mais profundas da vida. Você sente o invisível, percebe o que está por trás das palavras e dos gestos, e sabe que nem tudo é o que parece. Jung associaria o corvo ao arquétipo do mago e do transformador, aquele que encara a escuridão
e encontra nela o material para a cura e a renovação. Sua vida pode ser marcada por momentos intensos, crises profundas que te fazem questionar quem você é e qual o seu lugar no mundo. Mas é justamente nesses momentos que você se fortalece, que descobre seu verdadeiro poder. Você não tem receio de encarar o desconhecido. Pelo contrário, você se alimenta dele. Porém, essa força traz também seus desafios. Nem todos entendem a sua profundidade, e muitas vezes você pode se sentir isolado ou incompreendido. Mas lembre-se, o corvo nunca está realmente sozinho. Ele faz parte de um mistério maior, de um ciclo eterno de morte e renascimento. Se você é de novembro, abrace o poder do corvo, mergulhe nas sombras, transforme sua escuridão em luz, e saiba que sua sabedoria é o seu maior tesouro. Dezembro, a visão noturna da sabedoria. Se você nasceu em dezembro, seu animal espiritual é a coruja. A coruja é muito mais do que um mero símbolo de sabedoria. Ela representa a capacidade de enxergar no escuro, de perceber aquilo que está escondido da maioria. Ela é a guardiã dos segredos da noite, aquela que atravessa a sombra sem medo, revelando o que os olhos comuns não conseguem ver. E você carrega essa mesma força silenciosa. Dentro de você existe uma mente profunda e um espírito que está sempre atento. Você sente o mundo não só com os olhos, mas com o coração e a intuição. Carl Jung via a coruja como um arquétipo da sabedoria interior e do olhar que penetra o inconsciente, aquela que convida a refletir, a questionar e a entender os ciclos da vida. Você tem uma curiosidade natural sobre o que está por trás das aparências. Você sabe que nem tudo é o que parece, e por isso prefere observar antes de agir. Essa habilidade faz de você alguém confiável, com um senso de discernimento raro. Sua sabedoria, no entanto, não é barulhenta. Ela é calma, profunda e, muitas vezes, surge no silêncio, nos momentos de reflexão. Mas a coruja também nos lembra que a luz nem sempre está no dia claro. Às vezes, é na escuridão que encontramos as maiores respostas, e seu desafio é justamente esse: aprender a confiar no seu olhar interior, mesmo quando o mundo ao redor parece uma confusão só. Se você é de dezembro, abrace o poder da coruja. Confie na sua sabedoria silenciosa. Ouse olhar para dentro e encontre a luz que só você pode revelar. E aí, conseguiu se conectar com o seu animal espiritual? Espero que essa viagem pelo autoconhecimento tenha acendido uma faísca de curiosidade e reflexão em você. É incrível como o mundo simbólico de Carl Jung pode nos ajudar a decifrar um pouco mais sobre quem somos, não é mesmo? Se esse papo te fez pensar e você quer continuar explorando os mistérios da mente e da alma, deixe seu like neste vídeo, porque isso nos ajuda muito a continuar criando conteúdo de qualidade para você. E claro, se ainda não fez isso, se inscreva no canal. Assim, você não perde as próximas jornadas que vamos embarcar juntos. Sua presença aqui é o que nos move. Um abraço e até a próxima.